E a ideia, já com o filho da mãe, eu dizia isso, que é, eu não sou alguém que perdeu a mãe e que por causa disso acha que deve escrever um livro. Eu sou um escritor que recorre e tem vários temas e tem várias opções e que percebeu que há este tema da perda e do luto que pode ser tratado literariamente e que me é muito próximo. Aqui foi a mesma coisa, porque havia questões que me eram muito próximas ou que me obsessionavam, ou que era uma paixão, ou que me inquietavam. O livro também é um livro muito sobre ambivalências e sobre dúvidas, nomeadamente no que toca à paternidade e à masculinidade. Não é um livro sobre certezas, é um livro sobre dúvidas. E eu queria falar sobre isso, porque o meu pai nasceu em 1944, o meu filho em 2021. Separa-os não só uma unidade de tempo, mas uma revolução cultural e de costumes, especialmente no que toca à masculinidade, mas também à paternidade, o pai que eu sou e o pai que o meu pai foi. E interessava muito pensar sobre isso e escrever sobre isso. Então o livro é um tempo diário, é escrito, obviamente, com as ferramentas de um romancista, fala da história familiar, da infância do meu pai, numa aldeia raiana, de como é que o meu pai estava em Paris durante o 25 de Abril e trabalhava num ateliê e disseram José, há uma revolução em Portugal, e ele achava que era mentira. O meu pai em Angola, na guerra, a sua juventude, as suas desilusões pós-juventude, quando tem o primeiro casamento, que foi um casamento fracassado, e na altura as pessoas não se podiam divorciar, ainda antes do 25 de Abril, mas fala também da minha infância, da minha juventude e deste jogo de espelhos que é eu enquanto filho dele, ele enquanto meu pai, mas eu enquanto pai de um rapaz. E é essa ideia da masculinidade. Sim. E como mudou, não é? Como mudou, ou como está em mudança, ou como sempre também, de certa maneira, esteve em mudança. Hoje em dia os conceitos da masculinidade tóxica por um lado, do Sim. outro lado de uma espécie de nostalgia de uma masculinidade. Isso está muito na voga hoje em dia falar de masculinidade, e se quiseres podemos falar mais adiante, mas há uma questão que é importante falar, talvez, e eu falo disso da Esther Perel, uma psicoterapeuta muito conhecida. Ela diz, há esta ideia de que a masculinidade é uma coisa adquirida, não é? É uma coisa, para certas pessoas até é afirmada com uma certa soberba, como uma fortaleza. E ela diz, se assim é, porque é que os homens são sempre desafiados ou são empurrados a afirmar a sua masculinidade? Faz-te um homem, não é? Prova isto. Então, se calhar, a masculinidade é muito mais frágil do que aquilo que nós achamos, ou os conceitos de masculinidade. E isso interessa-me. E eu vou tentar encapsular o que está em 200 e tal páginas, que era, quando me contaram que o meu pai estava doente e que não deixava a minha madrasta dormir, porque estava obcecado com a morte e com a solidão de estar sozinho, e que uma vez caiu da cama a chorar, desamparado, aquilo transtornou-me tremendamente. A reação foi, mas como é que é possível um homem de 1,80m e tal, musculado, que nadava até quilómetros pela praia, como é que é possível ele ter esta fragilidade? E depois, passado essa, como é que é possível que se deixe alguém definhar desta maneira, não é? O meu ultraje era contra o universo, não contra o meu pai. E depois o pensamento seguinte foi o contrário, não. Como é que durante toda a minha vida eu não tive acesso à vulnerabilidade do meu pai? E isso é que me inquietou mais do que naquele momento ele ser vulnerável.